Fala, minha galera do YouTube, fala, minha galera do Spotify, podcast do professor Alan Vinícius, podcast 100% focado em aumento de produtividade e em aumento de performance nos estudos para concursos públicos. Eu sou o prof. Alan Vinícius, Master Coach, especialista em produtividade estudantil e comportamento dos estudantes, episódio de número 223. Vamos falar sobre algo fundamental para você que estuda para concursos públicos e está buscando sair de uma frustração do processo estudantil ou saindo de uma frustração de um resultado que não foi o melhor para transformar esta frustração em produtividade. Mas antes da gente fazer isso, é fundamental que, se você está no Spotify, já tem o podcast do professor Alan Vinícius. Lembrando que seguir o podcast nesse momento, não deixa para fazer isso depois. Isso é procrastinar. Se você já sabe que você deseja fazer concursos públicos e que você precisa ter resiliência para isso, é fundamental que você seja nutrido de aspectos que vão reforçar a sua disciplina. Então, todo santo dia, de segunda a sexta-feira, você vai ter um episódio novo aqui. Então, é fundamental que você efetivamente se inscreva no podcast e ative as notificações. Tá certo? Além disso, deixe as 5 estrelas, você estará evidenciando o quanto o podcast tem impactado na sua jornada. Se você está no YouTube, já se inscreve no canal, ativa as notificações e deixa o seu like. Fechado? Bacana, bacana, bacana. E ativa as notificações, é importante que faça isso. A frase de hoje é uma frase do Augusto Cury. É uma frase que gera um impacto enorme em quem estuda para concursos públicos. Olha só, não deixe as frustrações dominarem você. Domine-as. Faça dos erros uma oportunidade para crescer. Na vida, erra quem não sabe lidar com seus fracassos. Olha que parte interessante. Não deixe que as frustrações elas dominem você. Então, quando eu digo não deixe que as frustrações dominem você, eu estou dizendo que todos os seres humanos vão passar por uma frustração em algum momento da vida. E quando eu falo em frustrações, eu estou falando de frustrações das mais diversas espécies. Uma criança, quando ela está engateando e ela tenta andar e não consegue, isso pode gerar nela uma primeira frustração. Mas é essa frustração que, se ela é dominada, você vai aproveitar aquele obstáculo para que você possa crescer, para que você possa buscar uma nova estratégia de recomeçar. É exatamente sobre isso. Aquelas pessoas que sabem dominar as frustrações, primeiro, elas aprendem com o que deu errado. Eu costumo usar muito nos episódios a frase atribuída ao Einstein: loucura é querer ter resultados diferentes fazendo as mesmas coisas. Então, o que eu estou dizendo para você? Quando você faz uma preparação e essa preparação, ela, de alguma maneira, ela não lhe gera o resultado esperado, o que você precisa fazer para mudar esse resultado? Você precisa adaptar a estratégia. Professor, mas toda vez que eu não consigo aprovação, eu entendo que não foi o resultado esperado. É esse o ponto que você precisa tomar cuidado. Porque na preparação para concursos públicos existem fases. Então, se você iniciou a preparação agora e você vai fazer um primeiro concurso, e aí eu estou falando isso estudando de verdade, estudando de forma planejada, de forma organizada, este primeiro concurso, claro que você vai buscar a aprovação, mas antes de você entender que apenas a aprovação é um resultado satisfatório, você precisa entender em que fase você está. Então, se você está numa fase inicial, você chegar na prova e reconhecer as questões que você treinou,
você está no caminho certo. Porque lembre que antes, quando você ia fazer o concurso, você não sabia metade do que estava sendo perguntado nas questões. E a partir do momento que você vai para a prova e você começa a identificar, primeiro, que você conhece aquelas disciplinas, que você conhece aqueles temas, que você conhece aqueles subtemas, mas que de alguma forma você não conseguiu resolver as questões a contento, isso não significa dizer que o resultado não foi satisfatório. É lógico que ele foi satisfatório, porque ele atingiu o nível 1 de evolução, que é sair de uma linha de desconhecimento total daqueles conteúdos que são cobrados para uma linha de reconhecimento desses conteúdos. A partir daí, a partir do momento que você começa a conhecer esses conteúdos, você começa a enxergar o porquê que você interpretou aquelas questões de uma forma errada. A primeira possibilidade é porque você não tinha visto de uma forma adequada esses conteúdos. Segundo, porque você interpretou errado as questões. Terceiro, porque você conseguiu reconhecer, conseguiu interpretar, mas você caiu numa pegadinha. Quarta, porque você não sabia o entendimento da doutrina, se for uma questão de direito, ou não sabia a linha de como a jurisprudência passou a se manifestar, porque ela mudou o entendimento. Então, existe por que você errou aquela questão. E aí é exatamente o ponto em que a frustração, se você não conseguir dominá-la, ela lhe atrapalha. Porque quando você vai para uma prova e simplesmente você traz o sentimento que não conseguiu passar e que por isso nada serviu, o que é que acontece? Esse sentimento, ele toma você de uma forma e isso lhe paralisa. Então, a trilha que você estava desenvolvendo, que era uma trilha de evolução, você acaba estagnando o processo porque você não enxergou que estava no caminho certo. Porque você só estava olhando para o copo, ó, para quem não está me vendo, eu estou bebendo água nesse momento, o copo meio vazio, você não está enxergando o copo meio cheio. E você tem que enxergar que você está preenchendo níveis, como se fosse um joguinho de computador ou de videogame. Você está preenchendo níveis. E preenchendo níveis, você está cada vez mais enchendo o copo. E quando eu falo enchendo o copo, eu estou falando que você está melhorando o seu nível. E isso é necessário de enxergar, porque para melhorar o nível você precisa de tempo. E é por isso que o sucesso dialoga com a paciência. Então, às vezes, se fala assim: eu preciso de quanto tempo para passar em concurso? Você precisa do tempo para você vencer as fases. E você vencer as fases é crucial. É uma espécie de gamificação, que você vai passando de fase, que nem um jogo. Enxergar essas fases é algo extraordinário para você visualizar que está evoluindo. Então, nessa linha, a pergunta é: qual é a sua maior frustração hoje? É no campo estudantil? Ou é no campo profissional? Ou é no campo financeiro? É no campo da saúde? É no campo da espiritualidade, é no campo do desenvolvimento pessoal, é no campo dos relacionamentos. Qual é o campo que hoje você se sente mais frustrado? E agora, trazendo para o âmbito estudantil, qual é o ponto dos seus estudos que hoje você mais se sente decepcionada, decepcionado, se sente mais frustrado, frustrado? E é exatamente aí a pergunta: como é que este sentimento tem influenciado na sua jornada? Tem lhe empurrado no sentido de ser uma oportunidade de recomeçar e de fazer algo diferente? Lembre-se, domine as frustrações, faça dos erros. Lembra da frase do Augusto Cury? Faça dos erros uma oportunidade de crescer. Então, quando você erra uma questão, lembra disso, no método da V4.4, a gente tem três tipos de estudo. Você estuda a teoria para aprender, depois você resolve questões para consolidar e no outro dia você revisa para fixar.
Essa revisão, ela deve se valer, esse tempo da revisão deve se valer para duas coisas. Para o que você fez de teoria, o que você anotou lá no seu caderno, você vai rever, mas você vai estar 30 minutos só revendo isso. Você precisa olhar para as questões que você acertou e as questões que você errou. Então, quando você olha para isso, você está fazendo dos erros uma oportunidade de crescimento. Você está olhando para esses erros e está entendendo quais são os pontos que você precisa modificar na jornada. Quais são os pontos que precisam ser pontos de melhoria. É exatamente sobre isso. É isso que você precisa enxergar. Porque na vida, olha só, é quem não sabe lidar com seus fracassos. Então, lidar com as frustrações é fundamental. Saber lidar com as frustrações é fundamental para você que está na jornada de concursos públicos. E é exatamente aí que vem a pergunta final do episódio de hoje. Se você pudesse ressignificar esse sentimento, entender que aquele resultado não é sucesso e fracasso, não tem sucesso e fracasso, tem resultados. E esses resultados têm a ver com os hábitos que você executa. Então, se você pudesse ressignificar esses resultados, como é que você se sentiria? Se você pudesse ir para uma prova a partir de agora dizendo: eu fiz o meu melhor, eu fiz tudo que estava no meu controle, eu cumpri as metas que o meu treinador, o professor Alan Vinícius, colocou para mim. Eu cumpri essas metas. Eu fiz o meu melhor. Eu fiz com zelo as questões, eu fiz com atenção, e não só fiz com atenção. No outro dia, eu revisei essas questões que eu fiz e eu entendi por que eu acertei e aquelas o porquê que eu errei. Eu sei por que aquilo aconteceu. Vamos fazer isso para a próxima prova que você for fazer, para o próximo simulado que você for executar, para o próximo núcleo de questões que você for resolver. Você verá que isso mudará o jogo a seu favor. Mudará o jogo onde? No campo da sua mente, que é aí que o jogo é ganho. Esse tipo de conteúdo ele não pode permanecer apenas com você. Então, nesse momento, clica no botão de compartilhar, vai lá no WhatsApp e escolhe uma pessoa, aquela pessoa que você lembrou quando você ouviu sobre essa tal frustração. Pessoas que se cobram em excesso e só batem em si, não conseguem enxergar que estão evoluindo. Se você não enxerga que está evoluindo, chega um momento que sua mente ela não aguenta, porque você só dá porrada, só dá porrada. Ah, eu não consigo, ah, eu não posso, ah, eu não sou capaz, ah, fulaninho é melhor que eu, a grama do vizinho é mais verde. Então, você só está bombardeando a sua mente. E na hora de dar carinho para sua mente, cadê? Na hora de observar tudo que você tem, tudo que você abre mão, cadê? Cadê a evolução de você enxergar que antes você não estava nada e agora você estuda de forma organizada? Cadê você olhando que, professor, agora eu estou errando muito? Claro, porque agora você está fazendo mais questões. Então, em números absolutos, você vai errar mais mesmo? Faz parte. Como assim, professor? Quem faz 10 questões, imagina que errou uma, ficou com 90%. Quem fez 6 questões, ela vai errar 10 para ficar com 90%. Quem fez 1.000 tem que errar 100 para ficar com 90. Quem fez 10.000 vai errar 1.000 para ficar com 90. Então, note que em números absolutos você erra mais. O seu percentual permanece o mesmo. É essa linha que eu quero que você enxergue. Errar mais significa que você treinou mais. Só que você pega esse erro e aproveita uma oportunidade para crescer, que é o conhecimento da banca examinadora, o entendimento da fase evolutiva dos concursos públicos e o entendimento do fortalecimento da sua mente. Fechado? Então, clica, caminha para a pessoa, escolhe uma pessoa, encaminha para ela e diz por que ela é importante para você. Fechado? Essa pessoa vai chegar aqui, vai ver que você só podia encaminhar para uma pessoa e ela vai se sentir lisonjeada e extremamente feliz de você ter lembrado dela. E você, volta lá, agradece para a pessoa. É você que teve essa indicação. Agradece para a pessoa, segue o podcast. Não deixa para fazer isso depois, faz agora. Segue o podcast no Spotify, segue no YouTube, para que de fato você transforme a sua jornada. Fechado? Além disso, talvez você tenha um desejo enorme de se tornar um servidor ou uma servidora pública. Mas talvez você não saiba como começar. Talvez você não saiba como evoluir. Talvez a sua grande dificuldade é você não saber organizar os seus estudos. Se esse é o seu caso, na descrição deste episódio consta o meu WhatsApp.
assim como consta o direct do Instagram. Manda mensagem e, de fato, se dê a oportunidade de uma análise de perfil estudantil para você entender o que é que você pode melhorar para evoluir no cenário de concursos públicos. Um grande abraço, estamos juntos e até o episódio de número 224. Até lá, valeu, grande abraço.